Bora? Né? Pois é, eu acho que já temos aqui Já, todos estão na sala já. Isso. Então, ótimo. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente já pode efetivamente começar, né, Ricardo? Passo para ti. Podemos sim. Certo. Então, pessoal, hoje nós separamos aqui um assunto, como sempre, né? Nós temos assuntos que nos fazem refletir um pouco. Achei muito interessante, dentre o que Carla falou a semana passada, que nem sempre a gente apresenta as respostas prontas, as soluções, às vezes a gente problematiza, porque nem sempre uma resposta ela vai se aplicar em outro contexto, para outro aluno, para outro professor. Então, a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre a questão da avaliação, dentro dessa temática de avaliação, alguns objetivos para que direcione a nossa prática, a nossa conversa hoje, que seria refletir sobre a avaliação no processo de ensino-aprendizagem como um todo, e ainda discutirmos sobre alguns critérios de avaliação especificamente na aprendizagem do instrumento musical. Eu queria apresentar para vocês também o modelo de avaliação da aprendizagem instrumental proposto por Costa e Barbosa, e que vocês tenham condições de propor uma prática de avaliação do aprendizado do instrumento musical com critérios definidos quando vocês estiverem lá no campo de estágio, vocês estiverem pensando nessa questão de como avaliar seus alunos. Então, partindo dessa premissa maior, que é a educação, que é a avaliação na área educacional, melhor dizendo, nós precisamos compreender que a educação, ela tem muita bagagem para falar a respeito dessa questão de avaliação. Então, os estudos específicos, né, de avaliação na grande área educação, ele é muito amplo, ele é muito profundo, são vários autores que têm pesquisado essa temática, mas, para nossa introdução aqui, eu separei algumas coisas, dentre tantas que eu poderia falar desse aspecto maior da educação, que seria o ato avaliativo, envolvendo sequências didáticas, que se traduzem em propostas metodológicas organizadas, para que, de fato, haja aprendizado dos conteúdos, e tudo isso está relacionado com os objetivos que nós propomos para a nossa aula, para o bimestre, né, para o estágio, para o semestre letivo, enfim. E isso é a base de todo o processo de ensino. Ele não existe se não tiver esses elementos de sequência didática, de proposta metodológica organizada, que tenha um conteúdo que se trabalhe e que isso tudo aponte para um objetivo. Então, é a relação existente entre avaliação e metodologia que sustenta a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Eu acho muito interessante porque não basta simplesmente a avaliação em si sozinha, ela tem muito a ver com a metodologia que nós, professores, utilizamos para transmitir, para passar, para trazer, apresentar aquele conteúdo naquela aula. Então, muitas das vezes, acontecem incoerências grandes, porque o professor trabalha com determinada metodologia, mas na hora de avaliar, ele cobra de maneira diferente, ele avalia com base em outras coisas. Então, a educação, ela nos faz pensar nisso, que tanto avaliação e metodologia, eles caminham juntos, eles sustentam, de fato, né, essa aprendizagem do aluno. Aqui embaixo, né, tem dois ícones, tem duas figuras, que tem várias palavras aí que envolvem o processo de avaliação, de aprendizagem, e, enfim, ele é muito amplo mesmo. Mas fica aquela pergunta, para que avaliar? É necessário, de fato, nós avaliarmos? A gente trabalha com música, né, e para a gente se aplica também? Bom, todo o processo de ensino e aprendizagem, ele requer, sim, uma avaliação. Essa avaliação, ela tem, dentre tantas coisas que poderíamos falar, ela serve para informar, ela serve para situar o professor e o aluno
nessa caminhada da construção, da aprendizagem. Ele ainda serve para aperfeiçoar o ensino, porque a gente, nesse processo de avaliação, a gente identifica falhas, a gente identifica lacunas, e quando a gente trabalha a avaliação de forma coerente, de forma com reflexão, a gente aperfeiçoa essa prática para que, de fato, o ensino e a aprendizagem, eles melhorem cada vez mais. E ainda, outra questão que eu pontuei aqui seria para acompanhar e regular a aprendizagem do aluno. A gente tem vários sistemas de avaliação, e aqui, a gente pode abrir aqui um parênteses que, quando eu falo em avaliação, a gente imagina, né, pode ser uma prova, pode ser ao final de um período, mas pode ser também aquela avaliação que nós fazemos na aula, no dia a dia, com o nosso aluno. E eu acho, na minha concepção, que essa talvez seja muito mais direta, muito mais próxima, porque a gente está naquele momento com o aluno, e a gente pode ouvir dele mesmo, naquele momento, né, da construção, se de fato a aprendizagem ela ocorreu. Então, dentre essas questões da avaliação, eu pontuei esses itens, mas existem tantas outras, né, da necessidade de se avaliar. A gente avalia o curso, a gente avalia os professores, é avaliada a metodologia, é avaliado os conteúdos, como eles são passados, e é avaliado o aluno, é avaliado também a aprendizagem do aluno. Então, dentro desse quesito avaliação, eles possuem várias ramificações que a gente poderia pensar. Na nossa prática de estágio, a gente foca, né, a gente tem apresentado dentro daquele plano de aula a avaliação da aprendizagem do aluno, né, o que de fato ficou consistente para aquele aluno ao final da nossa aula. Então, é isso que a gente tem direcionado, né, dentro dos nossos comentários e dentro da proposta do estágio. Mas eu tenho algumas indagações que eu coloquei aqui para a gente, seria que instrumento o professor deve utilizar para avaliar? Lembre-se que nós estamos falando aqui ainda da avaliação no sentido amplo. Né? Então, que instrumentos? Aqui não instrumento musical, por favor, mas que ferramentas, né? Que elementos a gente utiliza para avaliar? Outra indagação: como elaborar um instrumento de avaliação que possibilite a verificação da aprendizagem dos conteúdos, mas que, ao mesmo tempo, esteja alinhado com a metodologia utilizada nas aulas? Então, é aquele professor que trabalha, por exemplo, com questões amplas, né, de ouvir o seu aluno, a opinião do aluno, e, numa avaliação, ele quer que o aluno escreva de fato, o que diz um conceito de um determinado autor, determinado texto. Então, esse critério, eles acabam entrando em atrito. Eu sei que vocês já passaram pela disciplina, né, a avaliação da aprendizagem lá na educação, então estou só trazendo pontos para relembrar o que vocês já viram. E ainda uma outra indagação: como serão analisados os resultados da avaliação? Então, isso também é algo para se pensar. A gente avalia o nosso aluno, a gente tem alguns resultados, mas o que danado o professor vai fazer com esse resultado, né? A análise dessas respostas dos alunos. E como que a gente vai devolver isso? Quando a gente trabalha o processo avaliativo, a gente tem acesso àquilo que o aluno construiu, ou aquilo que ele não construiu de conhecimento, ou aquilo que ele construiu de maneira insatisfatória. Então, a gente vai devolver isso para o aluno, isso tem que ter um significado também. A avaliação, ela nos ajuda a refletir nesse aspecto também. E, por fim, uma outra indagação que eu pontuei aqui seria: o que será feito após os resultados? Então, pensando aqui na avaliação de final de curso, né, por exemplo, ou final de um bimestre, em que é feita uma avaliação com os seus alunos, o que a gente faz com tudo isso? Simplesmente para conceituar, para dar uma nota, se ele passou, se ele foi aprovado ou reprovado? São questões que a gente precisa pensar, e tem que estar muito, muito nítido na nossa mente. Vocês já viram, né, esses 3 pontos da avaliação, que seria avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa.
Só para relembrar vocês, essa avaliação diagnóstica é aquilo que vocês fizeram lá no estágio, quando vocês tiveram o primeiro contato com o aluno de vocês, lá na sala, né, virtual, e vocês, a partir daquele momento, vocês conseguiram perceber o que o seu aluno já tinha de domínio, de conhecimento, e o que seria necessário, né, para vocês propor uma prática que fosse significativa para esses alunos. Então, é de fato essa avaliação diagnóstica que permite isso, porque ela situa o professor e o aluno no início de um processo de ensino-aprendizagem. Então, o diagnóstico ele é feito justamente para orientar não só o professor, mas também o aluno daquilo que se deseja. Então, essa sondagem sobre o desenvolvimento e aprendizagem do conteúdo a ser trabalhada, ela serve como uma definição, como deixar claro, né, por onde nós precisamos trilhar. Tudo certo aí, gente? Tudo ok? Tudo, vocês estão me ouvindo? Só um feedback aí para eu... Sim. Beleza. Seguindo nessa temática, né, a avaliação formativa, ela já situa o professor e o aluno durante o processo. Então, se na diagnóstica a gente faz no início, a gente tem esse momento, durante o processo, esse tipo de conceito, né, que é, de fato, formar esses elementos e de forma que os resultados parciais da aprendizagem ocorram ainda no decorrer desse desenvolvimento, né. Então, a gente não vai esperar chegar ao final do estágio, por exemplo, no caso de vocês, para que vocês realizem uma avaliação formativa, não. Isso é feito dia a dia, aula após aula. Então, justamente isso que a gente apresenta para vocês, quando a gente pontua lá nos planos, qual está sendo o feedback do seu aluno, como que ele está respondendo, como que esse conteúdo foi trabalhado, isso ficou claro para ele. Então, esse processo formativo, ele acontece nesse processo que vocês estão vivenciando. E a avaliação somativa, ela é uma das formas de avaliação que ela acaba sendo mais utilizada, né, na sala de aula convencional, porque ela acaba, não deveria ser, mas ela acaba sendo classificatória, né, se utiliza a avaliação somativa para verificar se o aluno foi aprovado, se foi reprovado, e a avaliação somativa, ela vai muito mais do que isso, né, ela tem outras vertentes, mas, de fato, ela situa o professor e o aluno no final do processo, e espera-se que a gente não encontre as dificuldades no final, porque quando chegou no final do período, do curso, do estágio, não tem mais nada que fazer. Então, a avaliação somativa, de certa forma, ela seria um resultado da avaliação formativa e que ela seja positiva, tanto do ponto de vista do professor, quanto para o aluno. Não? Então, gente, nesse próximo slide aqui, nessa próxima tela, eu coloquei os instrumentos de avaliação lá no plano de vocês sempre trabalham, né, com esses instrumentos. Então, na grande área de educação, os instrumentos de avaliação permitem acompanhar a aprendizagem do aluno, ou seja, o que o aluno aprendeu, o que ele deixou de aprender, o que o aluno ainda precisa aprender. Faltou um espaçozinho aqui. E quais seriam as formas de registro? Né? Convencionalmente, o aluno faz provas, né? Ele realiza os testes, textos, algumas disciplinas, né, trabalham muito com a forma de registro no caderno do aluno. E o professor, como que registra isso? Pode ser através de parecer, através do registro de observação, como muitos de vocês têm colocado lá no plano de aula de vocês, fichas. Observe que isso é um ato tão importante quanto o registro feito pelos alunos. E isso, o professor precisa estar muito engajado, porque se for uma turma muito grande, como que a gente vai, de fato, acompanhar aluno por aluno? Como que a gente vai emitir parecer de aluno por aluno? E a gente precisa estar muito atento, né? As nossas turmas, elas acabam sendo reduzidas, né? Porque mesmo as aulas do ensino coletivo, eles não abarcam-se tantos alunos, dependendo do contexto, mas é importante que nesses registros a gente consiga observar individualmente ações dos alunos, porque senão não faz sentido a gente registrar também somente o geral da turma, né? Mas
essa introdução que eu coloquei para vocês, da avaliação na grande área educação, ela é muito útil para nos pensar e para afunilar. E em música, como que a gente trabalha todas essas questões? Como que a gente avalia o nosso aluno, né, no aprendizado do instrumento? Como que a gente avalia o nosso aluno dentro desse processo de estágio, né, das poucas aulas que vocês têm? Nós já estamos aí entre a quarta, quinta semana de estágio. Então, como que se avalia esse aluno? Então, a gente vai discutir um pouquinho, a partir de agora, afunilando para essa área específica, né, das escolas de música, que é o contexto de vocês. Então, alguns argumentos que muitos professores de música colocam, pontuando certa dificuldade para avaliar, seria, eu coloquei aqui entre aspas, muitos dizem, avaliar a performance musical do aluno é uma tarefa muito difícil, porque se trata de uma manifestação artística. E eles, seguindo nessa concepção, eles colocam: a avaliação em artes não pode ser objetiva por se tratar de uma área que envolve a criatividade. Então, eles perguntam, como que a gente vai avaliar a criatividade? Cada aluno, nesse processo criativo, tem uma forma de expressar a sua criatividade. Então, essas definições, ou melhor, esses argumentos, eles acabam sendo questionados por muitos, mas nós temos pesquisa na área de educação musical que mostram que é possível sim, e é isso que a gente precisa discutir e trazer para a nossa prática avaliativa junto ao nosso aluno lá no campo de estágio. O que acontece de grande problema que eu coloquei aqui embaixo, nessa faixa azul, conforme vocês veem na tela, é que, na maioria das vezes, o que prevalece é algo subjetivo, ou até mesmo arbitrário por parte do professor. E isso acontece por quê? Porque não há definição clara de alguns critérios que podem ser utilizados para avaliar dentro do ensino de instrumento. Então, a falta dessa definição acaba dificultando realmente e leva para esse ato subjetivo, né, e até arbitrário que a gente falou aqui. E dentro dessa questão do critério claro, definido, dentro de um processo de avaliação da performance musical, especificamente, e aqui, os meus alunos que estão lá na disciplina de ensino do instrumento 3, nós estudamos, né, semana passada, a teoria da performance musical, modelo de performance musical de Kaplan, e ele pontua que é impossível que haja um aprendizado sem que haja um repertório, sem que haja, de fato, um trabalhar musical com o aluno. E, de fato, isso é muito forte, porque a aprendizagem musical, ela precisa, sim, fazer música. Nós temos aqui sempre batido nas teclas, né, pontuado nos planos de vocês, que simplesmente apresentar os exercícios de determinado método de forma repetitiva e sem refletir muito naquilo, aquilo acaba se tornando maçante, aquilo acaba sendo uma coisa que se diferencia do que é música, na verdade. A gente entende que é necessário, né, partir de alguns princípios, né, de exercícios, mas o exercício em si, ele não é nada musical. Agora, o professor, ele pode fazer com que aquele exercício se torne musical. Então, é nessa perspectiva que nós vamos avaliar, a partir da musicalidade, a partir da performance desse aluno. E entenda-se aqui por performance, né, pegando aí um pouco da fala de Carla, não estamos pensando numa performance profissional de um músico que está apresentando no teatro, que está apresentando um show na TV. Não, a performance aqui do nosso aluno pode ser algo simples, desde as primeiras aulas, ele emitindo os primeiros sons, como algo mais complexo ao final de determinados períodos, né, conforme ele esteja matriculado no curso. Então, Costa e Barbosa, eles nos dão dicas de parâmetros que eu achei interessantes, que eu queria compartilhar com vocês, eu queria que vocês anotassem aí, caso vocês queiram frisar algum deles, a gente retoma no final para colocar, tá?
proposta de Costa e Barbosa, eles sugeriram, eles criaram os critérios com base na avaliação da performance musical de Swami. Então, a gente conheceu aqui no Brasil que ele foi traduzido por aquela sigla, né, tecla, e cada letra tem um significado de que são trabalhados para os seus alunos, e que existem várias fases. Então, a partir dessa ideia de Kate Swami, é que Costa e Barbosa, eles elaboraram esses critérios de avaliação. Dentro desse critério, eles criaram 26 parâmetros. Esses 26 parâmetros dão uma ideia mais clara do que o professor deve avaliar o seu aluno. Eu vou apresentar os 26 aqui, de maneira resumida, e dentro desses parâmetros, eles colocam 4 escalas, que seriam o insuficiente, que seria o suficiente, o bom e o excelente. Dentro desses parâmetros, cada item desse, eles receberão essa escala de avaliação. E as bases de avaliação se tornam mais explícitas, evitando julgamentos intuitivos por parte do professor. Quando não se existe um parâmetro, como esses que vocês verão, fica muito complicada a questão da avaliação. Imagine o seu aluno lá no estágio, e que, vamos colocar aqui um aluno de violão, e que o estagiário A esteja com esse aluno trabalhando determinado conteúdo, e que ele faça uma avaliação com esse conteúdo musical após o término da aula com o seu aluno. Se um outro professor de violão assistir aquela aula e for propor um outro formato de avaliação para aquele aluno daquela aula, certamente esse professor, sem parâmetros, ele fará uma avaliação completamente distinta do primeiro professor. Então, é por isso que acaba se entrando nessa questão da intuição, e que elas acabam sendo injustas, porque determinados professores avaliam certos pontos, certos quesitos, e outros avaliarão outros quesitos, e o aluno em si, ele acaba perdendo, porque não existe esse parâmetro claro do que, de fato, ele está sendo avaliado. Isso acontece muito, né, por exemplo, em provas práticas, quando se tem uma banca, e aí a banca, ela não pode avaliar a partir do nada. Existe um critério. Então, toda banca, ela parte de um princípio, ela parte de um critério, que a avaliação ela não é feita com base naquilo que o professor achou, naquilo que ele achou que é bonito ou que é feio. Não, existem critérios, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Quais seriam, então, esses parâmetros que Costa e Barbosa apresentam? Antes de continuar, vocês estão me ouvindo bem? Tá compreensível aí até agora? Deu só um áudiozinho para mim, alguém aí, por gentileza. Tranquilo. Beleza. Então, essa proposta de Costa e Barbosa, gente, eles propuseram esses parâmetros para um instrumento específico, na realidade, para o trompete. Mas eu achei muito interessante, porque a gente pode aplicar para outros instrumentos também, e é claro, a gente vai fazer as adaptações devidas, mas só para vocês terem a noção, tá? Isso foi criado com base no trompete, e que ele colocou, por exemplo, os 3 primeiros parâmetros, que seria postura, seria o controle da respiração, e seria a emissão sonora. Postura, qualquer instrumento necessita ser trabalhada a questão corporal, a questão da postura, e nós falamos isso também, né, em outros momentos, lá na outra disciplina, no caso da embocadura, para os instrumentos de sopro, no caso aí, o dedilhado nos instrumentos de cordas, né, no piano, teclas, enfim, todos esses itens, né, eles são aplicáveis em qualquer instrumento. A questão da respiração, que é de fato aqui para os cantores, né, instrumentistas de sopro, mas que envolve também outros instrumentos, e que a gente poderia aqui, se não de fato a respiração direta para a emissão do som, mas um outro elemento que
poderia se aplicar ao que é específico aqui, né, no caso dos instrumentos de sopro. A emissão sonora. Então, dentro desses parâmetros iniciais, o que se pretende avaliar? A capacidade para explorar o contato com o instrumento, ou seja, aquele momento inicial, né, do contato do aluno, os alunos iniciantes, partem desses parâmetros aqui. Então, esses 3 parâmetros eles são muito bem definidos para se utilizar como avaliação. Seguindo essa linha, dentro daquelas 26 propostas, nós temos aqui mais 5 itens, que seria o ataque, a articulação, a extensão, a afinação e a sonoridade. Observem que aqui já não mais a emissão sonora. Aqui, nesse quesito, né, ele já trabalha a questão da sonoridade, da afinação. Então, esses parâmetros, eles vão num crescente. Eles iniciam no nível básico e vão se avolumando no nível de exigência, e que, de fato, o Sonic também trabalha nessa perspectiva, nessa proposta. Então, dentro desses parâmetros, o que se pretende? Seria a capacidade de manusear e controlar tecnicamente o instrumento. Então, esses itens são para esse objetivo. Outros parâmetros aqui seria o respeito pelo texto musical, a escolha do andamento, a estabilidade rítmica, o uso de diferentes intensidades. Então, pense lá no seu aluno do estágio. Como você percebe que ele entende essa questão da textura musical? Como que ele escolhe o andamento para determinada peça que vocês estejam trabalhando, quando vocês apresentam, né, e eles vêm para tocar para vocês na aula seguinte? Como que essa escolha desse andamento? Como que essa estabilidade rítmica? Então, tudo isso são parâmetros para vocês avaliarem dentro daquela escala de insuficiente, suficiente, né, bom, daqueles 4 itens. O uso de diferentes intensidades. Observe que aqui o aluno já começa a ter maturidade para trabalhar a questão sonora. Então, não mais emite sons aleatórios, mas ele consegue controlar. Então, quais seriam os objetivos dentro desses parâmetros aqui desse conjunto? Seria avaliar a capacidade para tocar com sentido expressivo e bom gosto musical, né? É o que pontuar aqui Costa e Barbosa. Já no outro grupo, desses 4 elementos, eles colocam organização rítmica das frases, organização melódica das frases, a fluência do discurso musical e a expressividade do discurso musical. Quando você propõe lá uma atividade para o seu aluno, em que ele apresenta uma peça, que ele apresenta lá um improviso, né, que vocês, tem gente trabalhando isso no estágio, então vocês podem tomar esses elementos aqui como ideia, né, como parâmetros para vocês avaliarem. Como que se organiza o ritmo, né, dos fraseados dos alunos, melodicamente, como que eles estão construindo. Então, dentro desse grupo, pretende-se avaliar o sentido expressivo do aluno de acordo com as convenções adotadas pela linguagem musical. E aí, nós temos os elementos, né, que a gente utiliza, né, para que se entenda o que seria um discurso musical, o que seria a expressividade do discurso musical. Tudo isso a gente vai trabalhar com o nosso aluno para que, de fato, faça sentido para ele. Seguindo, né, nesses elementos, nós temos aqui um outro grupo, que visa avaliar a capacidade para controlar os detalhes expressivos de forma a salientar a estrutura da obra. Quais seriam esses parâmetros? Seria a segurança no discurso no discurso musical. O aluno, ele apresenta a segurança quando está tocando aquele motivo, quando está tocando aqueles compassos que vocês pediram, quando está tocando o refrão daquela música, por exemplo. Então, observe que talvez não seja uma peça inteira, mas vocês trabalham esses elementos para avaliar dentro de um trecho determinado. É possível também avaliar dessa forma. Outro parâmetro seria o controle e a variedade das dinâmicas. Aqui agora, o aluno, ele controla de forma mais eficaz essa questão da dinâmica. Se lá atrás nós tínhamos o uso, né, de intensidades, agora aqui nós temos o controle e variedade das dinâmicas. Outro parâmetro seria a compreensão da estrutura da obra. Muitos de vocês têm trabalhado isso com os alunos, nós percebemos isso lá no plano de vocês,
que vocês trabalham, né, a estrutura, a parte A da música, a parte B, e que leva o seu aluno a compreender a estrutura toda da obra, e que se não conseguem fazer o período, a obra inteira, mas faz parte dela, como já citei aqui. Então, isso também é um elemento para vocês avaliarem, dentro daqueles itens, né, daqueles 4 itens lá colocados. Outros parâmetros, que aqui já mostra um nível de maturidade do aluno, digamos assim, uma caminhada bem maior, que seria a noção de estilo musical e a identificação com as opções estéticas da época. Então, observem que aqui, o aluno, quando está tocando uma peça, uma obra, uma sua performance, ele já consegue relacionar aquela composição com toda uma concepção de estética épica, né? Em que período aquilo foi escrito, ou se é algo contemporâneo, o que o autor quis dizer com aquela peça. Então, esse aluno agora, nesse nível, ele já consegue identificar esses elementos. Qual seria o objetivo desses itens de avaliação? Avaliar a capacidade para tocar de acordo com as opções técnicas, estéticas e estruturais que definem o estilo e a época da obra. Ainda, os parâmetros finais, os 2 últimos grupos, seriam refinamento dos detalhes expressivos e estruturais e o compromisso entre a interpretação e o estilo, né, ou a forma musical. Observe que aqui não trabalha-se detalhes expressivos, estruturais, de maneira grosseira, mas sim os detalhes, o refinamento, algo que seria bem mais detalhado. Então, isso já é um nível de avaliação mais avançado, em que o aperfeiçoamento do que foi exigido nos parâmetros anteriores, conjugado com a capacidade do aluno para conferir um cunho pessoal à obra. Nesse nível, o aluno ele já consegue definir, de fato, o que se propõe uma peça, o que ele precisa dominar de técnica para que a sua performance seja adequada, seja melhor. E o professor, nesse quesito aqui, ele vai funcionar mais como um elo de apoio, né, de orientação mesmo, porque as bases já foram trabalhadas. E, por fim, nós temos aqui os 3 últimos parâmetros, que seriam o domínio técnico de excelência, seria a capacidade de comunicar e transmitir emoções, a capacidade para orientar a própria evolução. Então, esse último item, né, que os autores criaram, o aluno, ele já tem condições de caminhar, né, com as suas próprias pernas, em certos quesitos, ao estudar uma peça, né, ao realizar um estudo, porque aqui seria a parte superior da pirâmide, né, dentro de todos os elementos que já foram criados. Então, aqui já existe uma excelência no domínio técnico, já existe uma comunicação bem nítida do que se quer transmitir através daquela peça. Então, quais seriam os objetivos dentro desse grupo? Avaliar o domínio técnico do aluno, a sua capacidade para comunicar e transmitir emoções e autonomia para encontrar o seu próprio rumo musical, né, o seu próprio caminho. Nesse momento, o professor, ele funciona mais como um conselheiro, digamos assim, né, para esse aluno, porque ele já conseguiu construir elementos necessários para estudar qualquer peça. Então, gente, já aqui encerrando dentro dessa percepção que eu coloco para vocês, eu não fecho nada, né, eu coloquei aqui como talvez um recomeço, que eu coloco questionamentos. Eu queria que vocês agora pensassem, né, no estágio de vocês, quando vocês trabalham no quesito avaliação com seus alunos, e daqui para frente, como vocês verão essa questão da prática avaliativa. Então, perguntem para vocês, a minha prática avaliativa fornece informações claras se os alunos compreenderam e interpretaram os conhecimentos musicais trabalhados? De fato, a minha prática, ela fornece essas informações claras e precisas? Um outro questionamento. Eu, enquanto estagiário,
né, mais adiante, enquanto professores já inseridos no mercado de trabalho, vocês procuram desenvolver diferentes formas de registro avaliativo para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem musical dos seus alunos? Um outro item, um outro questionamento aí seria: como eu busco articular as três dimensões somativa, diagnóstica e formativa da avaliação na minha prática cotidiana? Lembram que nós começamos falando sobre isso lá na avaliação geral, e a gente aplica isso aqui também para os nossos alunos, apesar de todos os elementos serem bem propícios, né, para o ensino de instrumento. A gente pode ainda ficar com esses elementos da educação, do processo somativo, diagnóstico, formativo, e isso é o que vai fazer a gente utilizar esse elemento do processo ensino-aprendizagem de maneira mais coerente com a nossa metodologia, com a nossa prática, e que ela, de fato, faça a diferença. Certo, pessoal? Vou abrir agora para vocês, se quiserem fazer uma pergunta, alguma colocação. Só coloco aqui essas três referências que eu utilizei. Esse primeiro artigo, eu já coloquei todos esses artigos lá na biblioteca virtual para vocês. Amorim, um artigo bem atual, 2018, foi publicado nos anais da ABEM, lá em Salvador, da ABEM regional. E ela traça aqui um estado da arte dessa questão da avaliação do ensino de música. Então, se vocês quiserem acompanhar, ela mostra várias pesquisas que vem trabalhando essa temática de 2013 até 2017. Ela consegue fazer esse mapeamento. Costa e Barbosa são os autores que trabalharam aqui esses quesitos, né, da avaliação da performance que eu apresentei para vocês, e Rampazzo, que colocou aqui as questões mais gerais da educação. Bom, gente, são essas colocações que eu queria colocar, que eu queria informar, que eu queria pontuar para vocês, que eu abro agora o espaço aí para vocês colocarem algumas coisas. Carla, teria alguma coisa para comentar, os alunos? Foi ótimo, Ricardo, ótima apresentação. São questões muito pertinentes e que eu acho que não são questões fáceis de serem pensadas, né? Teoricamente, quando a gente olha e quando a gente pensa, né, mais especificamente a partir da literatura sobre avaliação, parece que, de fato, a gente consegue construir critérios para as nossas próprias avaliações, que a gente consegue, né, ter parâmetros bem definidos, mas é sempre bom a gente se perguntar, de fato, se a gente tem, e buscar mesmo, porque nem sempre é tão simples fazer essa análise e essa avaliação da prática, né? Vamos pensar assim, se a gente for analisar a performance, é bastante difícil, entre as questões, como o Ricardo falou, bastante subjetivas, mas e com relação, né, vocês avaliando a performance dos alunos de vocês, como vocês olham para isso? Acho que é interessante, a partir de todas essas questões que foram colocadas, né, vocês trazerem, acho que um pouquinho de reflexão sobre isso e falar aqui para a gente o que vocês pensam sobre avaliação, como vocês pensam e como vocês avaliam, além, claro, para além daquilo que é posto ali no plano, né? Porque quando vocês colocam ali aquele formato, como é avaliado, quais os procedimentos, não fica tão claro de fato quanto, né, o que de fato vocês pensam, como de fato vocês pensam. Então, acho que seria legal a gente ter esse retorno de vocês agora, né, depois de tudo isso que vocês ouviram. Mostrem para a gente um pouquinho, tragam para a gente um pouquinho de como vocês constroem esse olhar para a avaliação dos alunos de vocês. Vão pensar especificamente aqui no estágio e depois a gente transpõe isso para outras dimensões avaliativas do contexto da performance. Professora e professor, no meu caso, eu ainda estou construindo esse olhar, né? Então, eu não tenho tanta experiência em realmente fazer esse tipo de avaliação. Por um exemplo, eu tenho uma experiência de dar aula de bateria, mas de forma particular. Agora eu estou dando aula em escola, né? Escola especializada, que é lá na Sonora. Então, assim, por mais que eu faça um planejamento, eu ainda não tenho um olhar como é que eu vou avaliar o aluno.
Então, eu ainda realmente sinto essa dificuldade. Então, o meu ponto de vista que eu posso falar é isso. Eu não tenho realmente uma experiência de dizer, nesse semestre eu vou avaliar isso. Então, isso eu ainda estou construindo, por isso que eu sinto essa dificuldade. Essa fala de Alan, deixa eu só colocar aí, de fato, ela traduz muito do que acontece com os alunos, porque o quesito avaliação, ele acaba sendo relegado, ele acaba deixado em segundo ou terceiro plano, ou até mesmo nem colocado. Às vezes se faz algo assim, no teórico, né, para dizer que se está avaliando, mas na prática, de fato, ele não funciona. Então, essa nossa discussão de hoje, esse ponto que nós trazemos para vocês é para que, a partir de agora, vocês reflitam, de fato, nisso. Como construir? É fácil, gente? Claro que não é, né? É algo muito trabalhoso, né? E isso demanda experiência também, como a Alan colocou, né? Na sua forma bem sincera de colocar, e é isso mesmo, né? Esse momento é que vocês estão aprendendo. A gente não está exigindo aqui, eu e Carla, que vocês cheguem aqui com todas as respostas que mostrem tudo o que foi discutido. Não. A gente vai trazendo, pontuando elementos que vão ajudar a costurar a prática de vocês, e a avaliação é uma delas. Beleza, Alan. Eu queria ouvir mais alguém pontuar ou citar. E acho que a ideia é isso, né, Ricardo? É a gente problematizar a situação e fazer vocês atentarem para algo que é muito importante, né? Então, mais uma vez, é aquela história, a gente não está aqui trazendo caminhos, nem trazendo... Está indicando caminhos, né? Mas a gente não está trazendo definições, mas que vai além disso. Vocês vão construir isso a partir, né, do olhar de vocês, a partir dos alunos de vocês, a partir da experiência de vocês, e, claro, com base nos parâmetros, na literatura, no estudo, em algo que já tenha sido feito de forma mais sistematizada, ajuda sempre a gente a pensar um pouco melhor, né, essa organização da avaliação naqueles 3 itens, a avaliação diagnóstica, somativa, né, esse processo de avaliação. Acho que a avaliação diagnóstica, às vezes ela serve num primeiro momento, mas ela serve também no decorrer de toda a aula. Quando você senta ali com o aluno, você está diagnosticando alguma coisa. Você já está percebendo como é que está a situação daquela aula, se você vai poder continuar daquele jeito ou não. Se o aluno estudou ou não estudou. Se o aluno fez a atividade ou conseguiu desenvolver algo a partir da aula que você ministrou ou não. Então, é uma avaliação que está sempre presente ali, né? Então, ou seja, a gente tem elementos que ajudam a gente o tempo todo e que estão ali presentes na nossa prática, e às vezes a gente não olha para eles atentamente, para se dar conta e trazer isso. Pegando esse gancho que a senhora falou, por isso que eu falei na aula passada que seria importante eu fazer uma revisão com os alunos, pensando nesse sentido, de diagnosticar eles para ver até onde eu posso chegar. Então, esse foi um dos pontos que eu quis fazer revisão, né, para poder avaliá-los, para só a partir agora dessa última aula, acho que eu mandei agora o último plano, e agora sim eu já estou começando a trabalhar ritmos, né? Eu coloquei no plano que agora nessa próxima aula eu vou trabalhar o ritmo de baião. Então agora eu sei que eles conseguem fazer alguma coisa voltada para o ritmo, que até então eu não tinha como saber. Então a revisão, como eu falei na aula passada, para mim ela serve como um modo de avaliar também. Uhum. É verdade. Tá corrigido o seu plano lá já. E... A massa, já vou olhar então. Certo. E é isso. E eu te jogo outra pergunta, já que você falou isso. Será que não tinha como você saber se eles faziam ritmo ou não? O baião está incorporado no sangue nordestino. Se você pedir para alguém fazer aqui, eles vão fazer um baião. Talvez ele não saiba pegar na baqueta. Isso, posição, não, então... Entendeu? Certo. Isso que a senhora fala realmente tá concreto, né? Assim, isso realmente. Mas eu acho que na bateria mesmo, para fazer o ritmo, acho que tem que ter realmente um pouco mais de... Não sei... Na sanfona também. Pode falar, Bela. Na sanfona também, assim, geralmente o pessoal quer passar a Asa Branca como primeira música porque a melodia é simples. Por outro lado, é uma das músicas mais complexas. Eu acho que não é só saber a clave do baião para poder tocar. Claro, na palma eles vão conseguir fazer, mas quando coloca no instrumento, quando mexe com os 4 membros, minha filha, aí o negócio pega meio. Então, a gente vai jogando essas coisas para problematizar mesmo, para chacoalhar a gente, e a gente tem... Será que eu tenho que trabalhar já os 4 membros na bateria? Ou eu poderia começar com a caixa? Ou eu poderia começar com o burro? Sei lá.
né? Sim, São entendi. questões para a gente pensar. O que é mais fácil? A gente fazer os 4 de uma vez ou a gente pensar em um, juntar com o outro, enfim, né? Então, assim, coisas para a gente ir pensando. Por isso que eu digo, será? Vocês que vão sabendo, porque o instrumento, vocês que dominam, né? Os instrumentos específicos. Mas ótimo, Alan, mas é isso mesmo. Há uma dificuldade, e claro, a gente vai construindo essas estratégias, mas lembre que a nossa função aqui vai ser sempre chacoalhar vocês, tá? Para sair da zona de conforto, pensar um pouquinho além. A ideia é sempre no sentido da desconstrução, né? Carla, Oi. uma coisa também interessante que eu acho esse processo mesmo de avaliação é não só a questão da avaliação em relação aos alunos, mas a própria autoavaliação da gente como professor, né? Porque é um reflexo também, é uma coisa que está muito intrínseca, né? Assim, por mais que, assim, por exemplo, um relatório é uma forma de relatar, mas ao mesmo tempo eu estou refletindo sobre o processo, Essa pensando na minha ideia. postura como professora, né? Então, inclusive, assim, às vezes os próprios alunos, eles se sentem, assim, eles mesmos, tipo assim, têm vontade de falar sobre o que está sentindo na aula, o que conseguiu, quais são as dificuldades. E eu sempre, assim, gosto de estimular mesmo essa abertura, que é para manter mesmo, assim, essa questão mais à vontade, né, de dizer o que quer, o que não quer, quais são os objetivos. E aí a gente sempre trabalha em cima disso. Aí eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo essa sinceridade mesmo, assim, da parte dos alunos. Tipo assim, eu criei um grupo com os meus alunos de aula particular para que eles trocassem informações sobre as principais dificuldades, as experiências. E o legal é que eles estão criando uma própria autonomia mesmo, assim. Por exemplo, com base nos vídeos que os colegas ficam compartilhando, eles vão perguntando, você também passou por isso? Eu também passei por isso. E aí é legal ver essa troca, e tudo isso também reflete sobre a minha própria prática, né? Então, acho que a avaliação, ela perpassa todos esses caminhos, assim. Não só a parte do aluno, mas a parte da nossa atuação também, docente, né? Com certeza. É por isso que eu e Ricardo, a gente chama bastante a atenção de vocês com relação ao relatório, né? Porque ali no relatório, mais que o relatório para mim e para Ricardo, o relatório é para vocês, sobretudo, para que se tenha essa autoanálise. Então, por isso que a gente sempre diz, quando vocês estão descrevendo, a aula começou às 8 horas da manhã, eu peguei, liguei o computador, falei bom dia para o aluno. Bom, mais do que dizer isso, é saber por que você deu bom dia para o aluno, o que aconteceu nessa relação, é saber o que está ali por trás nesses acontecimentos. E aí você vai refletindo sobre o seu procedimento, sobre a sua ação, sobre o que você fez e como você fez. Inclusive, tem uma perguntinha que eu faço quase para todo mundo. Deu certo tal atividade, mas por que ela deu certo? Vocês sabem? Será que se você tivesse conduzido de uma outra forma daria certo? Que aí a gente começa a olhar para o que a gente fez, deixa de olhar só para o outro. Eu fiz tal coisa. Tá, mas como é que eu fiz? Será que eu fiz de uma forma bacana? Ou, um outro exemplo, não deu certo a atividade X. Por que essa atividade não deu certo? Né? Porque o que deu errado? Será que foi uma dificuldade específica na técnica do aluno? Será que foi uma dificuldade de comunicação ou um procedimento didático? Então, essas coisas aparecem nesse momento quando a gente está escrevendo, e é muito bom mesmo, porque a gente começa a se enxergar. Então, esse processo de autoavaliação está certíssimo, é muito importante. Por isso que a gente está sempre atento, né, Ricardo? Isso mesmo. Carla, uma coisa também, assim, que eu acho desafiadora, de certa forma, é quando, por exemplo, tem aquela questão de tentar resumir a avaliação dentro de uma nota, né, assim, porque às vezes tem determinada situação, um sistema, escola, instituição, que vai precisar que você estabeleça uma nota. E aí, assim, pensando no ensino de música, eu vejo que é um pouco mais flexível, porque, assim, geralmente a pessoa que vai procurar estudar música, ela tem um interesse por si só de evoluir, né, em questão técnica, em questão de performance e tudo mais, e por aí vai. Mas eu fico pensando, por exemplo, quando a disciplina mesmo de escola, educação musical, na educação básica. Então, aí, assim, ele já cria uma outra forma, né, já tem um outro sentido, e aí resumir mesmo, assim, a própria avaliação, o desempenho, o desenvolvimento e tudo mais, todo o processo, dentro de uma simples nota, é muito complicado, é muito complexo, assim. Com certeza, que a gente vive num sistema que está todo organizado de forma a ser pensado numa avaliação quantitativa, né? Então, assim, a gente sempre vai ter que ter esses pesos
né, de nota, o que é realmente bastante. Como é que você vai dizer que um aluno é nota 10 e um aluno é 9,8, né? Então, é complicado. Por exemplo, talvez se a gente tivesse um outro sistema de avaliação fosse bem bacana, assim, olha, a gente tem sistemas e é um sistema seriado, né? No sistema seriado, você está apto a ir para um outro ou não? Não está apto por quê? Porque teve problemas aqui, 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 e vai sentir dificuldade para acompanhar um outro nível, né? Isso aí seria muito mais justo. Isso se pensando no sistema seriado. Se não fosse um sistema seriado, a avaliação também poderia ser muito mais livre, ter outros parâmetros que elencassem problemas específicos que fossem sendo resolvidos pontualmente. Então, a gente tem aí um sistema que favorece, né, a essa condução, a ter que numerar. Então, por exemplo, eu não gosto nas minhas disciplinas, eu acho bastante ruim mesmo. A gente tem que dizer assim, poxa, Isa vai receber 5, né? Alan vai receber 6, fulano é um aluno 7, mas, poxa, mas teve tanta coisa bacana nesse processo, todos os alunos estão bem, né? Mas aí tem algumas coisas que a gente pode se apegar para isso. Por exemplo, entregou no prazo, não entregou, você vai perdendo ponto. Aí sim, aí a gente tem quantitativamente algo mais objetivo, né? E sem falar que também, assim, essa própria questão quantitativa, ela influencia, assim, a própria relação do aluno com o trabalho, né, assim, com a música, com a disciplina, seja lá o que for. Porque, por exemplo, muitas vezes já era como se fosse uma situação de própria competitividade, em que o aluno é 10, ele vai ser sempre melhor. Exatamente. E, assim, na parte da música, por exemplo, é complexo também, porque, assim, não tem como você dizer fulaninha é melhor ou pior, ou tem que tirar mais ou menos, porque, por exemplo, cada pessoa vai partir de um tipo de experiência, de um tempo, né, de atividade, de um instrumento, tocando instrumento, então é bem complicado mesmo. Cada um vai ter o seu tempo para aprender, para desenvolver aquele conhecimento, né? Por exemplo, além disso, a pessoa vai sair de um ponto e vai chegar em outro, né? O que é diferente de outra pessoa, que também pode sair de um ponto e chegar no outro diferente, mas cada um vai ter um processo. Então, a gente acaba tendo que olhar para esses pontos todos, para esse processo inteiro, né? Senão a gente acaba sendo injusto no processo de avaliação. É interessante, né, dentro disso que vocês estão falando, a avaliação, ela é possível desde que se esteja claro esses parâmetros, né, como nós já discutimos aqui, e, de fato, mensurar não é nada fácil, mas a gente pode pensar aí, vamos supor um aluno que apresenta alguma deficiência e ele participa de uma aula de instrumento. Então, certamente esse aluno terá algumas dificuldades que outros alunos que não têm aquela deficiência específica não apresentará. E a gente vai avaliar o quê? Se numa aula, por exemplo, você se propõe com o objetivo a trabalhar as 5 primeiras notas, né? Digamos aí que você a Ayane, que está trabalhando sanfona lá com o aluno, e quer simplesmente que o seu objetivo é que ele tire as 5 primeiras notas. E ao final da aula, talvez não tenha conseguido tirar as 5 primeiras notas, mas talvez ele tenha feito 3, 2. Houve um aprendizado. Você vai avaliar esse trecho, porque ele saiu de nenhuma das notas, nem aprendeu a ler 2 ou 3 notas, ou que seja, estou dando um exemplo, né? Então, ou seja, a gente tem que ser muito claro e justo naquele processo, entendendo a dificuldade do aluno, entendendo o contexto, aí a avaliação ela começa a fazer muito mais sentido. professor, mas o outro aluno que não tem deficiência, ele fez as 5 notas e, por exemplo, ele não tirou 10, tirou 9, aí você pode ponderar, mas nós comentamos na postura, de repente a mão estava assim, estava assado, então são questões que a gente coloca e que elas ficam claras, que não quer dizer que porque o aluno tem a limitação física e que ele não pode ser avaliado ou que o outro tem que tirar uma nota maior do que aquele. Então, a avaliação, ela dessa forma, avalia-se o processo. Sim. Inclusive, eu passei por uma experiência parecida com essa no curso de extensão de sanfona, porque tem um aluno que ele é deficiente visual. E aí, por exemplo, na sanfona, a gente sempre fala assim que o ideal é que a mão sempre fique muito perto do instrumento, né? Assim, para questão mesmo de conforto, assim, de facilidade mesmo para ter acesso às notas.
E aí, para quem é deficiente visual, isso é muito mais aguçado. A gente fala assim, sanfona é um instrumento de cego, justamente porque a gente tem que trabalhar muito mais esses aspectos do tato, né? E aí já foi o contrário, ele tinha mais facilidade para fazer isso do que as pessoas que enxergavam. E aí, por exemplo, queria muito utilizar a visão como uma referência, né? Então já foi assim uma situação bem contrária, que aí você realmente percebe assim, um reflexo disso. E que, às vezes, a pessoa vai partir de um ponto e chegar até outro ponto, mas não tem como você analisar a questão de qualidade pela questão, tipo assim, alguém toca mais ou menos do que alguém. E sim o que ela conseguiu evoluir nesse processo, né? Assim, o que foi agregado, na verdade, nesse tempo, né? Nesse processo todo. Isso é bem legal mesmo. É justamente isso. Não é mesmo? O processo individual de cada um, né? Que aí cada um vai ter, de repente, o seu potencial máximo. E a gente percebe, poxa, essa pessoa conseguiu desenvolver muito. Pode ser que alguém olhe, alguém que não esteja inserido no processo, diga, não, essa pessoa não aprendeu nada. Mas você, como professor, sabe de onde a pessoa saiu e onde até ela chegou, né? Então, assim, esse olhar é muito particular e muito pontual do professor, quando acompanha. Certo. Bom, gente, então essas foram as questões, né, colocadas aqui hoje. A gente continua aberto, né, lá nos outros canais de comunicação. A gente vai encerrar por aqui. Um abraço, então, para todos. Boa semana. Boa semana, isso. Tudo Até o de próximo bom. encontro.